caráter ilibado, benevolência para com as outras pessoas, você ser solidária, tudo isso está relacionado com a benignidade. E isso é o fundamento central do amor. Quem tem o Espírito Santo na sua vida deve manifestar esses valores. Então a benignidade, ela nos fala da maneira como nós devemos agir, a nossa maneira de lidar com as pessoas, e isso tudo são indícios que de fato está havendo em nós a manifestação dessa expressão. Então você começa a aprender a lidar com as pessoas com mais compaixão, que hoje nós estamos vendo. Estamos em um tempo, queridos, que quando nós olhamos em nossa volta, nós percebemos que o mundo está carente dessa benignidade, o mundo está carente de ato de benevolência. E uma prova maior, queridos, da dureza do coração, da rigidez do coração do ser humano, é quando nós olhamos o cenário e olhando para a sociedade brasileira, olhando para os gestores da nossa nação, ou grande parte desses gestores, porque nós estamos diante de uma pandemia, e então a gente percebe, queridos, que as coisas estão caminhando para um descortinamento de tudo aquilo que estava oculto, pessoas que estão enriquecendo, enquanto outros estão morrendo. Isso aí é falta da benignidade, então isso é falta de amor, de compaixão, porque, queridos, esse vírus que nós estamos enfrentando há mais de um ano, o mundo está enfrentando, ele tem o seu grau de letalidade, porém, a corrupção, ela mata tanto quanto, porque aquelas verbas que seriam usadas para salvar vidas, para abrir novos leitos de UTI, para comprar medicamentos, para comprar instrumentos para lutar contra essa pandemia, essa verba, muitas vezes elas são desviadas, e quando elas são desviadas, as pessoas morrem. E lá em Manaus, vocês acompanharam aquela falta de oxigênio, pessoas morrendo, e hoje a Polícia Federal já começou a prender pessoas, e há indícios fortíssimos, segundo a investigação da polícia, de que houve superfaturamento na compra de equipamentos. O que quer dizer isso, pastor? É um equipamento que custa X, eles compram por 4 vezes, 5 vezes o preço, para que aquele excesso, aquela sobra aqui dentro desse superfaturamento seja dividido com os pares. E isso tudo se chama corrupção, isso se chama roubo, isso mostra essa ausência de lisura na administração do erário público. E, queridos, isso é uma demonstração cabal que está faltando este amor, porque as pessoas estão subindo em cima dos caixões, praticamente, para fazerem política, para fazerem discussões tolas. E aí a gente percebe o quanto esse mundo está carente da benignidade, deste amor, dessa compaixão, porque uma pessoa que tem a capacidade de subtrair uma verba, que é para ser usada para salvar vidas, uma pessoa dessa, ela não tem um pingo de amor, ela não tem um pingo de compaixão, ela não tem um pingo de bondade, porque ela está pensando no seu futuro financeiro, porque ela vai arrecadar milhões para a sua conta e para o seu patrimônio, mas em detrimento de mortes, de pessoas que estão aí sofrendo já há muito tempo pela essa crise que existe na saúde. Então, queridos, a nossa oração como igreja é que as pessoas se rendam ao Espírito Santo, porque quando uma sociedade se rende ao Espírito, se converte, e aí eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma conversão em Cristo Jesus. Quando há uma conversão, as pessoas mudam. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que maltratava não maltrata mais. Isso tudo é fruto da ação do Espírito Santo. E isso, ninguém consegue produzir a mudança do caráter se não for uma ação divina. Porque um sujeito desse, para ele ter um desapego desse universo que muitos têm, né, apego ao material, ao dinheiro,
mesmo que pessoas morram, eles não estão se importando. Por isso, quando eu vejo essas narrativas e escuto esses discursos de alguns gestores, eu estou preocupado com a vida, estou preocupado em defender as pessoas, será que de fato isso é verdade? Porque quando menos nós esperamos, explode uma investigação e se descobre roubalheira em plena pandemia. E aí, queridos, nós nos voltamos para a palavra e percebemos qual é o antídoto para tudo isso. O antídoto para tudo isso é Jesus Cristo, é uma conversão em Cristo Jesus e as pessoas provarem de um novo nascimento. Vejamos aqui alguns aprendizados importantes dentro dessa expressão do fruto da benignidade. Benignidade, queridos, o primeiro exemplo maior e cabal é a benignidade de Deus. Deus é um Deus benigno, é um Deus amoroso, bondoso, é um Deus que nos ama como nós somos, não por aquilo que nós temos. E a Bíblia diz em Salmo, capítulo 34, versículo 8, que provem e vejam que o Senhor é bom. E como é feliz o homem que nele se refugia. Queridos, precisamos nos refugiar em Deus. Um tempo como esse que nós estamos vivenciando, empresas fechando. Você viu que na semana passada, no final de semana, o comércio teve que ser fechado, praticamente grande parte do comércio. E como aquele pequeno empresário lidar com tudo isso? Porque não há nenhuma contrapartida do governo. Não, a ordem é para fechar o comércio e o vendedor de lanche, o vendedor de miudezas, que tem funcionário, que precisa ter capilaridade financeira para pagar os seus funcionários, eles são proibidos de trabalhar. E aí, queridos, não há nenhuma contrapartida. Como estão esses homens hoje? Existem classes de profissionais que estão sofrendo brutalmente. Eu penso naqueles garçons, naquelas pessoas que trabalhavam naquelas festas, nos batizados, nos casamentos, e como eles estão sobrevivendo. Com R$250 do auxílio federal é muito pouco, queridos. E estão hoje impedidos de trabalhar por uma narrativa, muitas vezes, de gestores que trazem esses pesados e duros lockdowns, que é o fechamento do comércio. Mas, diante de um quadro tão difícil que nós estamos enfrentando, porque são coisas que nós não conseguimos entender. Ok, o comércio fecha no sábado, no domingo, e na segunda-feira os ônibus estão abarrotados, queridos. Eu penso que diminuiu a quantidade de veículos, porque os ônibus eles já andavam superlotados e agora estão mais superlotados ainda. E onde há o distanciamento dentro de um ônibus? E nas empresas de avião, onde há o distanciamento dentro de uma aeronave que você se senta tão desconfortável e as pessoas tudo próximas uma da outra. Então, queridos, precisamos orar e nos refugiar em Deus. Porque Deus, enquanto os gestores são duros, são pessoas sem nenhum tipo de singeleza de coração, não tem amor ao próximo, eu encontro amor em Deus, eu encontro em Deus o meu refúgio para suportar esses solavancos. Só em Deus vamos encontrar refúgio para descansar, queridos. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas enlutadas, tem pessoas que estão vivenciando dramas que nunca nas suas vidas passaram. E o que fazer? Como resolver essas demandas e situações? Provem e veja que o Senhor é bom. Provem e desfrutem que Deus ele é benigno. E ele traz felicidade àqueles que nele se refugiam. Nós estamos vivenciando tempos crudelíssimos, mas eu encontro a benignidade de Deus, na benignidade de Deus eu encontro refúgio. E onde nós encontramos a maior expressão dessa benignidade de Deus? Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, quando Ele entrega o seu Filho para morrer por mim e por você. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, na versão NVI diz, amou tanto o mundo,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a expressão de benignidade do nosso Deus. Em segundo lugar, Jesus Cristo, ele é o nosso grande exemplo de benignidade. Entendemos que a benignidade está relacionada com a capacidade de se relacionar, de fazer o bem a outras pessoas, é a capacidade que se manifesta através dessa expressão e leva você a ter uma conduta altruísta, uma conduta que se preocupa com as outras pessoas, que sabe lidar, que tem bom relacionamento, que tem compaixão. Eu penso, queridos, que quando a benignidade se manifesta em nossas vidas, nós não conseguimos ser indiferentes. Eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Não, a benignidade é a capacidade de você sentir a dor do próximo. E Jesus Cristo, ele é o nosso grande exemplo. Ele sempre agiu de maneira benigna, ele sempre agiu de maneira amorosa. Em Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao 16, a Bíblia diz que, certa feita, as crianças queriam se aproximar de Jesus, e não existe nada mais espontâneo do que o comportamento de uma criança. A criança, ela é especialista em quebrar protocolos. A criança, se ela tiver de chorar, ela chora, ela não quer saber se é o pastor que está pregando, se é a pastora, se ela quiser gritar, ela grita, ela tem um comportamento de quebras de protocolos, ela é espontânea. E a Bíblia diz em Marcos 10, 13 e 16, que as crianças quiseram se aproximar de Jesus, talvez abraçar Jesus, naquela espontaneidade de criança. Os pais traziam aquelas crianças, talvez, ali para ter um contato com o mestre. E aí chega a figura dos discípulos. Os apóstolos tentaram blindar Jesus, tentaram ali criar um cerco de proteção para que as pessoas, para que aquelas crianças não chegassem até Jesus. E como Jesus reagiu? Não, deixa vir a mim as criancinhas, porque delas também é o reino de Deus. E ali eu penso que Jesus abraça, coloca aquelas crianças no colo, as abençoa, beija, né? Então esse Jesus é o nosso paradigma, querido. Nós precisamos ver esse amor que Jesus se manifestava, essa benignidade que Jesus manifestava no seu ministério, e fazer o mesmo. Nesse ano de pandemia, sempre quando chega o final de cada mês, início de mais um mês, eu tenho algumas agonias na minha alma. Eu não deveria ter essas agonias, porque eu já tenho mais do que inúmeras provas que Deus, ele é um Deus supridor, ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Mas eu me preocupo quando eu vejo demandas e não tenho capilaridade suficiente para resolver aquelas demandas. Eu não consigo encontrar saídas. E todo início do mês nós precisamos atender alguns irmãos que estão desempregados, alguns irmãos que estão sofrendo um nível de escassez muito grande. E a demanda não é pequena. O Campo Pernambuco, ele está dentro de uma geografia de parcos recursos, de poucos recursos. E até esse cenário mudar, precisamos enfrentar isso com essa compaixão. E eu quero desafiar você, que é do campo, que faz parte desse ministério, você que vai fazer a sua feira desses próximos dias, que você se sensibilize e deixe ser tocado por esse amor que Jesus tinha, essa benignidade, e que você possa fazer uma semeadura para nós atendermos essas pessoas que estão hoje necessitadas. Eu sei que existem pessoas no nosso bairro, pessoas, vizinhos que estão carentes, mas a Bíblia diz que eu tenho que primeiro atender os domésticos na fé, e eu preciso, num primeiro momento, resolver demandas internas. E aí, obviamente, Deus suprindo as necessidades internas, nós iremos também ajudar outras pessoas. Mas eu quero lhe desafiar a que esse amor, essa benignidade que Jesus tinha, que se manifeste no seu coração. E eu quero fazer um desafio. Nós precisamos atender algumas pessoas com cestas, com um socorro
com outras demandas. Então, você pode comprar a cesta e trazer a cesta, ou fazer uma semeadura, porque nós compramos pequenas cestas e damos essas cestas mensais e quinzenais. Elas estão custando hoje em torno de R$55. Que você deixe que esse amor altruísta que tinha no coração de Jesus se manifestar na sua vida, se assim você puder. Um outro acontecimento que Jesus nos traz no seu ministério para ser exemplo para nós, foi esse amor que ele manifestou a uma mulher flagrada em adultério. Vocês conhecem a história em João 8, versículo 1 a 11, uma mulher foi levada até Jesus, porque ela foi flagrada, e aí a gente começa a imaginar, ora, se houve um flagrante, é porque a pegaram no ato do adultério. Ok. E onde estava o homem? Vocês já pensaram com você mesmo, quando lê essa passagem, João 8, se trouxeram uma mulher, aonde está o homem? Será que houve ali aquele partidarismo, né? Aquele ajeita para lá, tu foge, eu vou pegar ela, e você fuja? Será que o que adulterou com essa mulher era conhecido dos religiosos daquela época? Você já se perguntou por que eles não levaram o homem? Se o texto diz que eles apresentaram aquela mulher e na acusação ela foi flagrada em adultério. Mas ok. E Jesus estava ali escrevendo no chão e continuou, porque eles queriam um posicionamento de Jesus. Se Jesus mandasse apedrejar, eles iriam acusar Jesus de não ter amor, de não ter benignidade, de não ter compaixão. Se ele pedisse para absorvê-la, eles também acusariam Jesus de não cumprir a lei. E pela insistência daqueles algozes, Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire nesta mulher a primeira pedra. E voltou a escrever no chão, sabe lá Deus o quê. E aí foi fugando, um por um, a começar dos mais velhos. E quando Jesus levanta a cabeça e diz para a mulher: aonde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Então, Jesus usou de benevolência para com aquela mulher flagrada em adultério. Ele agiu com benignidade. E o outro texto, dentre vários textos que tem nos evangelhos, onde Jesus manifestou a sua benignidade, tem aquela história muito conhecida de um cobrador de impostos, um publicano. Queridos, essa classe de publicano era uma classe rejeitada pela sociedade judaica. Era uma classe que era mal vista pela sociedade judaica. Era uma classe que não era... eles não tinham um relacionamento bom com a sociedade judaica. Por quê? Porque muitos dos publicanos, chamados cobradores de impostos, eles não eram honestos. Eles cobravam os impostos a mais, eles extorquiam, muitas vezes eles ameaçavam aquelas pessoas que não tinham mais condição de pagar os pesados impostos a Roma. Então os publicanos vinham com os soldados naquele conluio para roubar as pessoas. Então essa má fama dos publicanos, ela se espalhou. Então as pessoas não olhavam os publicanos com bons olhos. E Jesus estava na sua caravana missionária. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, narra que dentro dessa caravana, no caminho dessa caravana, ao caminho onde Jesus parava, pregava, estava ali em mais um dia de missões, surge um personagem chamado Zaqueu. Ele era de baixa estatura e ele sabia que Jesus iria passar por aquele lugar. Ele talvez já ouviu falar de Jesus ou ouviu falar de Jesus em algum momento e queria vê-lo. E ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus. E Jesus percebe que aquele homem estava ali e pede para ele descer, porque queria repousar em sua casa. Ora, isso foi uma atitude que gerou críticas, que gerou resistência, comentários, comendo com um publicano,
comendo com um cobrador de impostos, mas ali houve uma conversão. O amor de Jesus para com aquele homem que não o julgou, que entendeu que ele era preso pela cobiça, ele era preso pela avareza, pelo desejo maligno de ter recursos, de ter dinheiro, ainda que fosse através de roubo. Aquele homem era dominado por um espírito avarento, de querer possuir as coisas. E Jesus via que ele era um homem escravizado, ele era preso por esses demônios. E aí, naquela conversa amorosa, sem acusá-lo, sem trazer nenhuma palavra agressiva, Jesus ministra. Penso que Jesus ali conversou, abriu o coração, e naquela conversa, aquele homem, ouvindo os ensinos de Jesus, se converte. E aí ele faz um pacto de devolver tudo aquilo que ele roubou, devolver ainda em porção a mais, porque houve uma conversão de fato. Perceba, se não houvesse a benignidade de Jesus para com aquele publicano, aquele homem iria terminar a sua vida dentro dessa geografia, de roubar as coisas dos outros, de oprimir as pessoas. E Jesus teve, na sua própria equipe de 12, ele teve um ex-publicano chamado Mateus, que é o autor do Evangelho, que traz o seu nome, Evangelho de São Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Quantos cobradores de impostos se converteram? Vários. A Bíblia diz que Jesus fez reuniões com os cobradores de impostos, e eu penso que houve muitas conversões, que eram pessoas que viviam às margens de uma sociedade que resistiam, talvez até com razão, mas vivia aquela briga, aquela indiferença. Mas o amor de Jesus é maior. O amor, as coisas, queridos, que Jesus via, a cosmovisão de Jesus para as coisas, precisam nos desafiar. Precisamos ser mais amorosos, precisamos de um batismo de compaixão, queridos. Eu estava estudando, e vai ser o nosso próximo material, quando nós terminarmos, daqui a 3 semanas, ou melhor, daqui a 4 semanas, quando nós terminarmos o fruto do Espírito, eu vou começar um estudo da nossa apóstola, dado em 1996, lá na Barra Funda, em São Paulo, na Marquês de São Vicente, um tempo profético. E o tema do seminário é Jerusalém, Roma, Jerusalém. Qual é a proposta desse seminário? A nossa líder começa a mostrar quais são os valores da verdadeira igreja. E se quisermos vivenciar o padrão da igreja de Cristo, temos que nos voltar para Jerusalém. E não é a Jerusalém geográfica, mas é a igreja que surgiu no dia de Pentecostes em Jerusalém. Então, ela começa, eu estou na 20ª hora do estudo, são 59 horas de áudio, você escutando, é um estudo que durou meses. Eu vou condensá-lo, mas porque eu quero desafiá-la a você comprar esse estudo e se expor. Enquanto você trabalha, enquanto você caminha, vai escutando. Mas qual é a proposta desse seminário? É trazer a consciência que o padrão da igreja, e quando eu falo igreja, queridos, eu falo de eclésia. Eclésia quer dizer assembleia. Quando você lê essa palavra igreja da Bíblia, e eu preciso lhe ensinar com carinho, com amor, que não existe igreja, uma pessoa. Eu não quero mais congregar, porque eu sou a igreja, eu não vou mais ir para o templo cultuar, porque eu sou a igreja. Muitos estão com essa narrativa, e estão enganados, estão sendo enganados pelo espírito do presente século. Não existe eclésia de uma pessoa. Assembleia é um grupo de pessoas. A outra palavra para a igreja é corpo. Não existe corpo sem multiplicidade de órgãos. Então, quando a Bíblia fala de igreja, ela fala de eclésia, ela fala de corpo, ela fala de rebanho. Não existe igreja com uma ovelha, ou com não existe rebanho com uma ovelha. Então, veja, sempre que ler-se igreja, é um conjunto de pessoas. Então você não pode abandonar a sua congregação, você não pode querer viver isolado, porque você não é a igreja. A igreja é eclésia, a igreja é rebanho, a igreja é corpo.
E se nós quisermos ter o modelo da igreja de Cristo, ser o modelo da igreja de Cristo, não podemos ir através de atalhos, porque esse é o padrão. O padrão da igreja de Cristo é uma igreja benigna, uma igreja de compaixão. E nesse estudo ela diz, precisamos nos voltar para o padrão da igreja de Jerusalém, a igreja dos Atos dos Apóstolos. E veja, eu estou com 20 horas de estudo já, 20 horas de áudio. E até agora ela está mostrando o padrão da igreja, porque é Jerusalém. E aí depois ela vai mostrar o descaminho, o descalabro dessa igreja, o distanciamento desse povo que começou a se romanizar. E Roma fala da morte do profético. Roma fala da ortodoxia exacerbada sem a unção do Espírito. Roma fala da ausência do enchimento do Espírito. E essa igreja, dos Atos dos Apóstolos, ela se romanizou. Então a proposta do seminário é mostrar o padrão da igreja, o seu desvio comportamental e trazê-la de volta, sem emendas, sem atalhos, de volta para o padrão da igreja. E o padrão da igreja você vai encontrar em Atos dos Apóstolos. Era uma igreja que tinha temor, era uma igreja que era cheia do Espírito Santo. A centralidade da importância da igreja, o que a igreja deve mais buscar é o enchimento do Espírito, porque a partir daí as outras coisas vêm. E eu estava escutando hoje, eu parei no módulo 20, já escutei 4 vezes, cada módulo tem 1 hora, porque eu estarei ministrando sexta-feira sobre o imperativo de Deus, enchei-vos do Espírito. Queridos, se queremos andar com uma igreja de Cristo, com esse padrão, manifestando os frutos do Espírito, precisamos voltar para o padrão da igreja de Jerusalém. Uma igreja que não se corrompia, uma igreja que as pessoas eram cheias do Espírito. Estava lendo hoje a história de Estevão. Estevão foi um dos 7 escolhidos, juntamente com Nicanor, Nicolau, Filipe. Um grupo de 7 pessoas foram escolhidas para servir à mesa, trabalho de diaconia, ou trabalho de assistência social. Mas qual era o padrão para escolher essas pessoas? A Bíblia diz, eles tinham que ser homens de caráter ilibado, eles tinham que ser pessoas íntegras, honestas. Eles tinham que ser pessoas sábias, e eles tinham que ser cheios do Espírito. E Estevão era cheio do Espírito. E quando a igreja ela é cheia do Espírito, queridos, quando a igreja, os seus discípulos, membros, são cheios do Espírito, ela enfrenta com coragem. Quando veio o Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito. E uma igreja cheia do Espírito, ela enfrenta com coragem as ameaças. Estevão foi ameaçado, ele veio a morrer apedrejado, mas ele enfrentou com coragem aqueles homens, porque ele tinha o modelo de Jesus, ele seguia o padrão, Jesus era o paradigma dele. E quando apedrejado, sabe o que ele fez na sua oração? Ele pediu misericórdia, porque quem é cheio do Espírito não retalia, não roga praga, não amaldiçoa ninguém, não, você abençoa até aqueles que querem fazer o mal para você. Oh Deus, tenha misericórdia. Então precisamos aprender, querido, com Cristo. Então Estevão manifestou o quê? A benignidade, o amor, a benevolência em direção àqueles que apedrejavam ele. E hoje, o que é que a gente vê, queridos? Que fruto do Espírito nós estamos manifestando? Em terceiro lugar, benignidade é um imperativo, é uma ordem bíblica. Assim como ser cheio do Espírito, Efésios 5,18, não se embriaguem com o vinho, mas se encha do Espírito, ali é um imperativo, ali é uma ordem significativa. Benignidade é um imperativo. E eu estava escutando, já escutei 4, vou voltar escutando, vai dar mais uma hora. Então, 5 a 6 vezes, daqui para sexta-feira, porque a apóstola ensina que ser cheio do Espírito é uma ordem divina. Se você não está cheio do Espírito, você está falhando
na obediência da ordem do Senhor. Mas pastor, como eu vou ser cheio do Espírito? Sexta-feira eu vou lhe ensinar. Pastor, quais são as evidências de alguém que é cheio do Espírito? Eu já estou lhe ensinando. Você tem que manifestar a vida de Cristo na sua vida. Dentre várias coisas, você tem que ser benigno. E ser benigno é uma ordem. É uma ordem. Veja o que a Bíblia diz em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benigno. Eu não posso ver uma pessoa sofrendo e ser indiferente, queridos. Eu preciso ser misericordioso. Uma pessoa que peca, muitas vezes, é tão maltratada dentro desse contexto da igreja local. Muitas vezes a pessoa peca e ainda tem denominações que expõem, a pessoa tem que ir para frente, pedir perdão. Isso até juridicamente pode dar até um processo, né? A pessoa ser exposto. Mas enfim, mas veja, você tem que tratar do pecador. Precisamos ser austero, radical, forte, firme contra o pecado. Mas em relação ao pecador, eu tenho que agir como Jesus agiu com a mulher adúltera. Então eu tenho que ser, para com o meu irmão, misericordioso, eu tenho que perdoá-lo. Quantas pessoas estão carregando um fardo de mágoa porque não conseguem liberar perdão? Pastor, como eu sei que aquilo já não me afeta? Veja, quando você é ferido, machucado por alguém, aquilo dói, aquilo traz tristeza, natural, porque nós somos humanos, temos sentimentos. Mas você não deve permitir que nada venha prejudicar a sua comunhão com Deus. Você não pode estar guardando mágoa, você não pode estar guardando ressentimento. E esse texto que Paulo ministrou para a igreja em Efésios, na cidade de Éfeso, aos Efésios, ele disse, olha, sedes um para com os outros benigno, misericordiosos, perdoe uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Veja, queridos, você não recebeu o perdão de Deus, porque você diz, eu não perdoo, isso aí é imperdoável. Como é imperdoável? Certa feita perguntaram quantas vezes deve se perdoar uma pessoa? 70 vezes 7. E alguns falam que é por dia, né? Então veja, perdoe, irmão, não leve esse fardo, que só traz dano e dolo e problemas para você. Libere, meu irmão, libere. Porque ninguém dá o que não tem. Muitas vezes a pessoa é ácida, cheia de... ela é tóxica, ela é difícil de conviver. Tem pessoas que não dá para conviver porque ela é muito agressiva. Aí você está machucado porque foi agredido verbalmente, foi muito duro com você, meu irmão. Libera esse fardo das tuas costas e libera o perdão, porque esse é o padrão da Bíblia. Mas pastor, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que a Bíblia manda você fazer. Agora, é possível, se você andar alinhado com as coisas de Deus, se você... Não pode. Quantas mulheres estão aí magoadas porque foram traídas, foram agredidas muitas vezes por pessoas que um dia jurou amor eterno, que diante do padre ou do pastor, do juiz, disse que seria fiel até que a morte viesse separar. E essa mulher foi traída, ou esse homem foi traído, e são pessoas que hoje vivem traumas. Você tem que liberar, meu filho. Libera o perdão, porque é o que a Bíblia diz, né? Sede benigno, misericordioso, perdoe. Talvez você que é um filho que traz mágoa no seu coração, porque seu pai lhe abusou sexualmente, ou foi omisso, quando o seu tio talvez te abusou, que é o irmão do seu pai, ele não quis denunciá-lo. Talvez você cresceu dentro de um ambiente belicoso, de conflito, de guerra. Talvez você foi muito machucado na sua infância, adolescência, e hoje você traz pesado fardo de mágoa e de ressentimento. E isso faz mal, isso lhe prejudica. O que a Bíblia diz, mesmo sendo doloroso, mas libere misericórdia e perdão. E quando é que você vai saber que você foi curado de um ataque desse sentido, de agressões, de abuso, de palavras duras, rude demais?
quando você se lembra e não entra mais em desespero, porque esquecer você não vai, que você não sofre de amnésia, você vai se lembrar de quem lhe machucou. Mas o que é que a Bíblia diz? Eu tenho que perdoar. Então, quem perdoa não esquece, se lembra, mas não entra em desespero mais. Isso é o verdadeiro perdão. Pastor, como é que eu sei se eu estou curado daquilo que me fizeram? Quando vier na mente, isso aí é passado, eu caminho para o alvo, que é Jesus Cristo. Em quarto e último lugar, a benignidade, ela se opõe a brigas e divisões. Veja, o padrão bíblico é unidade. A igreja primitiva, dos Atos dos Apóstolos, eles viviam em comunhão. No partir do pão, eles estavam unidos, havia temor. Eles compartilhavam as coisas, eles viviam uma vida muito próxima, cada um estava junto, por isso que houve avivamento. Mas com o passar do tempo, a gente vê que essa igreja começou a ter problemas. E aí, quando você vê as cartas paulinas, você vai ver que as igrejas, elas estavam já se distanciando do padrão original. Vejamos alguns casos. Veja o que Tiago escreveu, esse Tiago aí, alguns teólogos defendem que é Tiago, o irmão de Jesus, que se tornou um dos cabeças da igreja. Não era o Tiago apóstolo, mas o Tiago, irmão de Jesus. Há outros teólogos que diz que era o Tiago apóstolo, mas este é, pela maioria dos eruditos, que esse Tiago, que tem a carta que traz o seu nome, a Epístola de Tiago, seria o Tiago, irmão de Jesus. E ele escreveu uma carta para os cristãos, os judeus, da chamada diáspora, aqueles que se espalharam. E Tiago subiu o tom, porque a igreja estava se distanciando do padrão. Ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Isso aí é uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela pergunta que se faz já sabendo a resposta, mas a faz para criar um debate e começar um diálogo. Não vem das paixões que guerreia dentro de vocês, ou seja, vem dessa manifestação carnal. Brigas na igreja. Veja, o texto prossegue dizendo: vocês querem o que não têm. Eram pessoas ambiciosas. E até matam para consegui-los. Quando eu li esse texto, eu disse: oxente, tinha irmãos assassinos ali? Porque outras versões não traz a expressão matam, o verbo matar. Falam guerras, brigas. Mas o contexto aí é figurado, não é assassinato, mas é um sentido que tem um sentido figurado, a teologia chama de uma linguagem metafórica, que tem uma disposição, alguém que tem uma disposição de assassinar. Vai me matar, meu irmão? Pronto, era isso aí. Eles eram ávidos, eles eram coléricos, ambiciosos, invejosos. Veja, invejam o que os outros possuem. Meu irmão, essa carta era para a igreja. Vocês estão entendendo? Não era para descrente, não, era para a igreja essa carta. Era uma correção. Tiago subiu o tom. Vocês querem o que não têm e até matam para conseguir, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. Aí pede porque não tem, porque pede mal, para cobiça. E, queridos, muitas vezes nós nos deparamos com essas situações. Pastores que ficam brigando. Você sabia que tem igrejas que tem, não é um concurso, mas às vezes o pastoreio daquela igreja é disputado por mais de um pastor. E eles têm que ser analisados, pregam, vão para o conselho, dá entrevista. E às vezes o negócio... Porque existe grupo que querem um, o outro quer o outro, aí quando perde tem confusão. Dentro da igreja. Veja, esse já é o padrão de uma igreja que está se distanciando. Briga e divisões não tem nada a ver com benignidade. E hoje nós nos deparamos com muita briga dentro das igrejas. Tem igrejas que se acham as melhores. Não, porque nós temos mais pessoas, somos... Não, não é assim, filho. Essas brigas não vêm de Deus.
Essas rebeliões não vêm de Deus. Tiago 3,9, Tiago prossegue na sua orientação: evitem controvérsias tolas, genealogia. Perdão, aí é Tito falando. Veja, a carta de Paulo a Tito: evite controvérsias. Paulo orientando um pastor, um líder: evite controvérsias, conversas tolas, genealogia, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Escrevendo para Tito, veja o que ele disse a Timóteo, que era um outro pastor: digo mais uma vez, não se envolva em discussão, tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O batismo tem que ser com muita água. Não, o batismo é com pouca água. Não, tem que usar calça. Não, não pode, tem que usar só saia. Não, tem que usar brinco. Não, não pode usar brinco, senão não vai para o céu. São coisas que não vai acrescentar, filho. Mas existe... Eu nunca entro nesses debates. Eu não perco meu tempo. Não perco. Falar sobre predestinação, eleição incondicional, né? Calvino, Armínio, pré-milenismo, amilenismo, são coisas que a teologia traz aí, e as pessoas perdem tempo com isso, enquanto tem essas discussões que só geram brigas. O pecador está indo para o inferno, as pessoas estão morrendo, sem conhecer a Cristo, porque líderes ficam aí perdendo tempo com discussões tolas. Então, a benignidade não tem nada a ver com discussões e divisões. Outra igreja que estava se afastando do padrão da igreja de Jerusalém, na cidade de Filipos, Paulo escreveu uma carta para o pastor daquela igreja, dizendo: olha, eu suplico a Evódia e a Síntique, que tendo em vista que elas estão no Senhor, que elas são crentes, que resolvam o seu desentendimento. Estavam brigadas as duas. Sabe lá Jesus Cristo por quê? Que o texto não diz. Pode ser briga diversas. Quantas pessoas estão dentro da igreja muitas vezes de mal, irmão? E estão dizendo que vão para o céu. Que céu é esse? Como vai ser lá no céu? Então, perceba que existe um padrão que a Bíblia condena, que é de briga. Briga não é coisa de Deus. Na versão Almeida, Revista Atualizada, esse texto diz que elas pensem concordemente no Senhor. Paulo diz: elas muito me ajudaram e estão brigadas, estão de mal. Essas mulheres, elas estavam juntas e agora, por tolice, é o diabo que joga a semente da discórdia. E por fim, queridos, Paulo enfrentou, viu? Você vê, Paulo escreveu 13 cartas. Com exceção da carta a Timóteo, Tito, Filemon, que eram cartas específicas para uma pessoa, ele escreveu a maioria das cartas para igrejas. E cada igreja tinha um desafio. E Paulo procurava nos seus ensinos trazer essas igrejas de volta ao padrão de Atos 2, de Atos 4, uma igreja que vivia tudo em comum. E aí, lá na igreja de Corinto, meu Deus do céu, lê esse capítulo 12 em casa, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Que igreja, meu irmão! Essa igreja resistia a Paulo. Essa igreja desprezava o ministério apostólico de Paulo. Leia as cartas. Paulo passou lá um tempo sem ser mantido pela igreja, a igreja não manteve ele. Agora, uma igreja que teve tantas oportunidades, porque Priscila e Áquila passou por lá. Tito, Timóteo, Paulo, Apolo, Pedro, foram grandes influentes dentro da igreja apostólica que passou por Coríntios. E vai ver o padrão de decadência moral dessa igreja, o nível de carnalidade que havia ali. Tinha um caso de um enteado que tinha caso com a sua madrasta, obviamente mulher do seu pai, e a igreja via isso tudo passivamente, não disciplinava, não tinha doutrina.
E Paulo, ele é firme, ele é agudo na condenação dessas práticas. E na segunda carta que ele escreveu 2 cartas para essa igreja. No capítulo 12, versículo 20, ele diz: eu temo que ao visitá-los, não goste daquilo que eu encontre. E vocês não gostem da minha reação, porque Paulo ele era firme. Viu? Geralmente os líderes que são firmes, austeros contra o pecado, as pessoas às vezes resistem, né? Zelo. Paulo era zeloso. Mas mesmo a igreja, não querendo ele lá, ele ia, ele amava essa igreja. E ele diz: olha, vocês não vão gostar da minha reação. Eu temo encontrar brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intriga, arrogância e desordem. A desordem começava na ceia. Era uma bagunça, o povo esfaimado, comendo, não tinha nenhum padrão de santidade e de respeito na ceia. Veja lá que ele devota um capítulo quase todo, mostrando como tem que ser a ceia do Senhor. Ele diz: quem tem fome, come em casa, espere um pelos outros, examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe do cálice sem refletir, traz penalidade para si. É por isso que muitos estão doentes e alguns já estão morrendo. Esta é a igreja de Corinto e seus desafios. Então, queridos, aprendemos nessa noite que Deus, ele é o padrão de benignidade. Jesus Cristo, seu Filho, demonstrou em todo o seu ministério essa benignidade, essa benevolência, essa compaixão. Aprendemos que é um imperativo, é uma ordem, temos que ser benignos. Precisamos ter mais amor, mais compreensão com as pessoas. E por último, vimos que brigas e divisões não têm nada a ver com o fruto do Espírito. Então, queridos, que Deus os abençoe. A minha oração é que você tenha, de alguma maneira, sido tocado e desafiado por alguma coisa que o Espírito lhe falou nesta noite. Próxima quarta-feira, 19 horas, estaremos estudando mais uma expressão, e que é irmã gêmea da benignidade, que é a bondade, né? Acredito que a bondade seria talvez a compaixão em atitudes práticas, né? Não é só sentir compaixão, mas ser bondoso na prática. Então vamos estudar a bondade, mais uma expressão do fruto do Espírito. Vamos ficar em pé, queridos? Eu quero orar por você nesta noite, você que está aqui no templo, você que está aí em casa. Próxima quarta-feira eu quero desafiar você que veio hoje, traga mais uma pessoa, você que preferiu ficar assistindo na comodidade do seu sofá. Eu acho importante você estar aqui no templo. Às vezes aí você se distrai, vai na cozinha beber água e aí já perde uma palavra rema que Deus queria falar para você. Às vezes tem uma distração. Vença o cansaço, vença os obstáculos e esteja aqui na próxima quarta-feira. Eu quero trazer uma palavra pastoral. Eu tenho conversado com algumas pessoas que trabalham na área de saúde e tem aumentado muitos casos de dengue, de chikungunya, de zika. São doenças que têm um grau de letalidade. Vocês sabem que o vetor para essas transmissões dessas doenças é um mosquito. E você que tem plantas em casa, veja se acumula água, choveu nesses dias, isso fica aí um depósito para as larvas. E muitas pessoas dentro do campo Pernambuco, e eu estou falando pela experiência própria, têm sido vitimadas pela dengue, pela zika, pela chikungunya. Principalmente um alerta aqui para as mulheres grávidas: tenha muito cuidado, repelente, detetize a sua casa, esteja atenta, porque às vezes você é cuidadoso, mas o vizinho não tem o mesmo desvelo que você tem, e aí termina o mosquito de lá, voa para a sua casa e o problema está feito. Então,
ore a Deus. Se você quer, sobretudo as mulheres grávidas, tivemos tempos passados um quadro de muito sério nas crianças que nasceram com anomalias por conta da zika. E a chikungunya ela é mais agressiva também, porque ela dá as dores nas juntas, né? Tem pessoas que conversam comigo que teve chikungunya há uns 2, 3 anos atrás e até hoje tem dores nas articulações por conta da picada de um mosquito. É o veneno que se espalha no corpo e as dores, a febre alta. E aí são sintomas que se parecem muito, no primeiro momento, com a Covid, a pessoa fica assustada, mas precisamos ter cuidado. O governo, os gestores pararam as campanhas, e eu acho que só se fala em Covid, parece que só se morre de Covid-19, mas existem outros problemas, e isso tudo é fruto de uma péssima qualidade no esgotamento sanitário, uma série de fatores. Essas mazelas não acontecem em todo o país, então precisamos orar pela nossa nação. Então, tome cuidado, veja se tem algum depósito de água na sua casa, tape direitinho. Você que é aí de Casa Amarela, que tem uma vacância tão grande de ausência de água, né? Às vezes é um dia para 3 dias sem água, e às vezes aumenta mais ainda, e aí as pessoas têm que ter depósito, tonel, bacia, balde. Então, você que tem que fazer esses acúmulos de água em casa, esses reservatórios, veja se estão tudo tapadinho, converse aí com o seu vereador, o agente comunitário, para dar uma passadinha lá, para botar remédio, enfim, vamos nos proteger, porque esse mosquito, ele traz danos e danos seríssimos, bota na cama e o negócio não é fácil. Então, você abre os seus olhos, mas o sangue de Jesus é conosco, mas temos que fazer a nossa parte. Então, esta é a minha orientação pastoral no final desse estudo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai bendito, leva-nos em paz debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bênção. Eu oro por cada vida que se expôs a esse estudo nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando, eu os abençoo com a bênção de Abraão, de Isaac, de Israel, com as bênçãos oriundas do Calvário, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica com Deus e vai marchando e dando glória. Próxima sexta-feira, culto presencial, das 6 às 20 horas, 18 às 20 horas, amém? Fica com Deus e vai marchando dando glória.